Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Este é um tempo, meus queridos, para vocês estarem em um estado que vocês chamam de meditação. É um momento em que você dedica a sua consciência para alterar o estado normal que você tem para receber informações, para estar em silêncio e respirar de uma forma diferente para estar relaxado e deixar a informação fluir. E a informação que poderá fluir hoje poderá surpreender você. Para aqueles que chegaram até esta canalização e não sabem o que é, e ela corresponde àquilo que é um estudo, daquilo que eu tenho descrito como uma roda de ensinos lemuriana. Muito mais informações serão dadas a respeito das informações específicas e acadêmicas, dos ensinamentos dos pleiadianos, para aqueles em uma ilha que nós chamamos de Lemúria. É em um tempo anterior, quando o quadro estava totalmente branco, limpo de conceitos a respeito de Deus, de espiritualidade, de beleza, de consciência. E poderia ser escrito naqueles quadros em branco para crianças. E então começou. E a pergunta seria: o que é que aqueles que vieram das estrelas passaram por mais de 1 milhão de anos que vocês têm estado aqui? O que é que eles poderiam dizer a vocês? E conforme vocês entram nos itens, um por um, que eu dei a vocês especificamente, eles ensinaram. Um por um. Eu quero que vocês coloquem isso em um lugar daqueles que decidiram que aquilo seria ensinado. Vocês não falam muito sobre isso. E nós não falamos muito sobre isso também. Mas muito antes de um planeta vir semear o outro na beleza e na natureza apropriada dos planos de Deus, eles precisaram desenvolver o que é que eles poderiam ensinar. O que é que eles poderiam ensinar a uma mente que nem está mesmo tão desenvolvida quanto a deles, e como eles poderiam ensinar da melhor maneira possível. E o que é que eles gostariam de enfatizar, e no entanto manter o livre-arbítrio que vocês receberam. E antes de eles poderem ensinar, precisava haver muitas gerações de humanos para que todos pudessem ter a alteração do cromossomo 2, a fusão do 24 para o 23, de forma que todos eles fossem mesmos. Antes dos ensinamentos poderem começar, o cromossomo 2 foi aquele que o absorveu. Percebam, os pleiadianos, eles queriam falar sobre o tema principal e favorito deles, um belo, majestoso e amoroso Criador, fonte criativa, no centro de todas as coisas. E foi daí que eles começaram, meus queridos. Eles não ensinaram às crianças a respeito de qualquer informação acadêmica, qualquer dos aros ou dos tamanhos. Eles foram para a roda e apontaram para o centro e disseram: vamos falar sobre o que está no centro. E o centro, que nós estamos chamando de o eixo, é a coisa mais bela que existe. É um conceito que vocês têm, mas como as crianças, vocês têm um conceito que vocês não conhecem. Vocês não conhecem, na verdade não. O que poderia ser Deus, o Espírito? Se você perguntar àqueles que estão no planeta, o que é Deus, onde está Deus, como ele funciona, você terá tantas respostas quanto você tem seres humanos para perguntar. Neste momento, na infância de sua consciência a respeito de Deus no planeta, tudo que vocês fizeram é concordar que deve haver um único Deus. É tudo o que vocês fizeram. E isto é muito recente, pois muitas de suas civilizações chegaram a esta conclusão anteriormente, mas sempre reverteram isto para muitos. Se houver muitos tipos de civilizações, então precisa haver muitos deuses. Mais de 80% deste planeta acredita em um Deus único. Vocês estão prontos para a discussão e a consciência e a percepção do que aquilo pode significar. E os pleiadianos sabiam muito que esta seria a evolução que vocês passariam, porque foi deles também. Então, eles precisavam ensinar algo que era pré-evolucionário. Se vocês pensarem a este respeito para crianças, sabendo que elas cresceriam, cometeriam erros como vocês cometeram. E, no entanto,
o que eles ensinaram a vocês, eles também sabem o que permanece no seu acástico de forma que estivesse pronto. E se vocês tivessem a oportunidade e a Terra evoluísse como eles pensaram que poderia acontecer, se vocês tivessem a oportunidade, o acástico eventualmente despertaria para uma verdade maior. Então, ao invés de uma Terra que fica por aí e discute sobre aquele Deus único e diz para as outras civilizações: se você não adorar desta forma, nós vamos matar você. Uma pequena dicotomia, eu diria. Vocês não compreenderam ainda? E então, as outras partes da civilização fazem esse Deus único tão humano que ele é disfuncional. Mas ainda é um Deus único. Percebam, a evolução da consciência do que ele realmente é um mistério para vocês. Mas lentamente, meus queridos, a civilização após civilização e cultura após cultura nesse planeta começaram a compreender e a perceber uma consciência de unidade. Em outras palavras, se há um único Deus, precisa haver uma unidade de todas as coisas, porque Deus criou todas as coisas. Eventualmente, ocorrerá a humanidade que não há nenhuma separação, e que separar Deus em partes de crenças é, na verdade, algo infantil. E então eles começarão a compreender e a perceber que as muitas religiões do planeta ainda podem existir desde que elas sejam compassivas umas com as outras, compreendendo umas às outras, e puderem olhar umas para as outras e dizer: bem, nós temos a nossa forma de fazer e você tem a sua. Não é belo que nós podemos ambos amar a Deus? Vocês podem ficar de pé e dar as mãos em diferentes roupagens, diferentes formas, com diferentes símbolos, diferentes crenças, até mesmo diferentes profetas. E você poderá dizer: tudo emanou de um único lugar. Isso não é grandioso? Talvez haverá uma canção para ser cantada eventualmente, onde vocês se dão as mãos em muitas religiões, com muitas roupagens e muitos símbolos. Poderão todas dar as mãos e cantar uma única canção juntos, que será tão poderosa que vocês chorarão com a beleza da compreensão. Nós viemos de um outro lugar. E no DNA, mais e mais vocês descobrem que a compaixão e o ensinamento e a informação original da fonte está lá. Alguns nunca precisarão da roda de ensinamentos, porque virá uma energia intuitiva para eles, direto do seu acástico, direto daquilo que foi implantado em vocês. Para esta época, sabedoria implantada em vocês, que vocês não viram ainda. Isto acontecerá por todo o planeta e isso já está acontecendo. Já há uma preparação para a ideia e o conceito que talvez, apenas talvez, vocês se encontrarão com extraterrestres que são gentis, benignos, inteligentes e mais sábios que vocês. Isso é apenas uma semente de uma ideia inicial. Não tiveram isso antes, porque vocês os tornaram todos disfuncionais como vocês. Cada ET que deveria vir a esse planeta está aí para pegar vocês. E isto, meus queridos, como já dissemos isso antes, é natureza humana. Percebam, essa é a sua história. Estas são as coisas que estão começando a mudar. Há benevolência vindo, e a benevolência é de humano para humano. É um honrar do humano para humano. E nós já dissemos antes que conforme vocês olham para trás e conforme seus netos olham para o passado e eles começam a aprender sobre a história, eles se virarão para vocês e dirão: vocês estão brincando comigo. Vocês fizeram aquilo? Tudo antes de 2012, vocês poderiam até mesmo chamar de os anos da barbárie, devido ao que está começando a acontecer. E nós já dissemos novamente que essas mudanças não podem acontecer da noite para o dia, porque os humanos não gostam de mudança. E o tipo de mudanças da consciência, benevolência e pacíficas e gentis que estão começando a vir, significa que alguns daqueles que não são dessa forma precisam quebrar. Se vocês perceberam, eles já estão fazendo isso. Imagine um belo tipo de governo que você reúne e vocês estão orgulhosos. E então vocês vêm e descobrem qual é o atributo daquele governo. Nós discutimos uns com os outros.
Ah, isto é o melhor que vocês têm? Sim. E o que você realiza? Quase nada. E por que é assim? Porque nós discutimos. E você dirá, bem, talvez haja algo melhor do que isto. E nós já falamos sobre isso também. Novas ideias de fazer as coisas funcionarem de uma forma que ninguém viu, nem mesmo concebeu, estão vindo na sua direção. Como vocês vivem, também criará aquilo que vocês descobrem. E as invenções que estão vindo, nós já dissemos, mudarão sua vida de formas que vocês precisam para que modifique em breve. E tudo isso não é apenas consciência. Muitas daquelas coisas que vêm das mudanças climáticas que nós dissemos que estão vindo, todas essas coisas para refrescar a vida no oceano, este planeta está se revitalizando. E meus queridos, vocês estão na vanguarda disso. E há aqueles que estão ouvindo isso e dizendo, esse é o cara louco falando. Ele acha que as coisas estão melhorando? E nós dizemos para vocês novamente, examinem os filtros, para onde vocês olham para si mesmos e os outros. Examine por que é que o tempo todo, qualquer coisa que você olhe, o vidro, o copo está sempre meio cheio e meio vazio. E você encontra isso em toda parte, porque isso é a natureza humana que costumava ser. É isso que vocês costumavam ser. E o passado que foi, é sempre o que você carrega como história. E vocês jogam isso sobre o futuro e dizem, bem, como foi antes, então será novamente e aqui vamos nós. As coisas não melhorarão. E é isso que vocês estão encarando agora, queridos humanos. Vocês estão encarando nesse momento uma ideia, um paradigma, que vocês precisarão quebrar, que diz, nós sabemos que acontecerá porque nós conhecemos o passado. Bem, esse final de semana é o estudo de um passado que vocês não conhecem. E aquele passado está cheio com aquilo que os pleiadianos decidiram ensinar a vocês primeiro. No que são concentrar primeiro, o eixo, que diz, você é profundamente amado, você nasce magnífico, continue com isso. E tudo que não for isso está errado. Que talvez você precise olhar para coisas novamente, de uma diferente perspectiva, e sentar-se por um momento, estar em silêncio, respirar e dizer para o espírito, isto é verdade? Eu realmente sou amado tanto assim? E então sinta os arrepios. Que dizem, você demorou tempo demais para perguntar. E então haverá aqueles que começarão a receber a informação que está em seu acástico diretamente das estrelas. E então a ideia de talvez que vocês vieram de algum outro lugar e que vocês literalmente têm um DNA pleiadiano não será tão estranho. As pessoas não sairão correndo de você quando você disser a eles o que você acredita, porque a ciência começará a provar isso. E então haverá aquele lugar, um ponto de mutação, de virada, onde a ciência precisa se envolver na espiritualidade, porque o estudo de todas as coisas neste planeta é o estudo de como o Criador o fez. Vocês não podem andar por aí discutindo uma invenção e então contar aos jovens, bem, nós não podemos dizer a vocês quem fez isso. Não mencione o nome, simplesmente estude o que é. E agora eles revelarão o que aconteceu. Precisa ter vindo de algo maior do que aquilo que nós esperávamos. Vocês estão aqui com um propósito. Nós ainda não sabemos o porquê, os cientistas dirão, mas agora nós temos evidência de que vocês vieram de algum outro lugar. Vocês percebem como as religiões do planeta precisarão ter que reescrever algumas coisas para poder ser mais galáctica e menos global? Vocês percebem como Deus se torna muito maior e mais benevolente do que jamais antes? E é isso que nós estamos começando a ensinar. Então, conforme o dia começa e as canalizações continuam, elas serão orientadas por temas conforme vocês decidem, meus queridos. E aquilo que vocês trazem em suas discussões, meus queridos, isso é a forma como deveria ser. O seu livre-arbítrio é importante. E assim é.